Eu sou Marli Cordeiro de Andrade, sou de Capelinha, Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, Brasil, e quero agradecer à Universidade Argentina John Kennedy por toda a sua contribuição, sua valorosa orientação para que eu pudesse desenvolver a tese A Influência da Subjetividade nas Interações Profissionais, investigando o papel do inconsciente na qualidade das interações. Tese apresentada ao programa de pós-graduação da Universidade Argentina John Kennedy como um dos pré-requisitos para a obtenção do título de doutora em Psicologia Social. A tese que tem como diretora de tese doutora Maria Esther Rossami. Quero compartilhar essa mensagem inicial que norteia o trabalho dessa tese com o seguinte pensamento de que somente começamos a caminhar em direção à evolução psicossocial, emocional e espiritual quando olhamos, escutamos, buscamos entendimento e respeitamos o universo, o meu, o do outro e o todo. Esta apresentação traz um recorte dos 11 capítulos que foram desenvolvidos no decorrer da tese. O primeiro capítulo trata das bases da investigação. Este capítulo nós dividimos em 5 etapas, uma vez que a primeira teve o propósito de investigar a percepção do sujeito em relação à influência do inconsciente, bem como os reflexos desta influência nele próprio e também nas relações profissionais. O ponto 2 trata de estudar sobre o inconsciente em relação à subjetividade. Com o conceito de inconsciente, Freud vai de encontro a uma grande resistência da intelectualidade e da inteligência da época, herdeira de uma concepção racionalista do homem, como ser unitário, identificado com a consciência e dominado pela razão, o que não é muito diferente de hoje. O questionamento, então, seria, portanto, uma afirmação da subjetividade negar a existência do inconsciente? Um reforço do desejo de acreditar que somos autônomos? Não agrada ao sujeito ser desalojado do lugar de senhor de si mesmo, e ignorar ou recalcar seria um caminho? Mas como negar a existência de algo que pode ser o fio condutor das codificações de significados de nossa mente? Refutar sua existência estaria relacionada à subjetividade? E então, entramos no ponto 3 desse capítulo, que nós vamos buscar a relação do sujeito e a busca do autoconhecimento. O interesse em analisar esse fenômeno nesta abordagem é feito com o intuito de demonstrar que há uma demanda crescente por questões relacionadas ao autoconhecimento. E na mesma proporção, ofertas de livros, eventos, vídeos, workshops, cursos, palestras e outras estratégias motivacionais, em sua maioria desprovidas de conteúdo acadêmico e, portanto, indicadas na maioria dos casos como fugazes. É o caso das palestras motivacionais que se alastraram como você pode, você consegue, e não necessariamente ligada a um conteúdo acadêmico. Nós utilizamos aqui o advento do Google Trends para explicar essa questão e fornecer algumas informações. A primeira pesquisa, que é a figura 1, nós fizemos a comparação pelas buscas, em que pudemos perceber que o YouTube é muito mais procurado do que o Google acadêmico. Na figura 2, nós mostramos o quanto a busca por motivação é superior à busca por autoconhecimento. Passando por a comparação entre motivação e inconsciente, motivação continua sendo mais procurada do que inconsciente. Quando nós estendemos a comparação para autoconhecimento, inconsciente, coach e PNL, a busca é infinitamente maior por coach e PNL. Abrindo um parêntese, que esse capítulo traz uma análise bem extensa não sobre o coach e sobre o PNL, mas o propósito das palestras que as empresas contratam
para transferir para o sujeito responsabilidade de alcance de metas, resultados extraordinários, independente das variáveis de qualidade de produtos, serviços, enfim. Contrata profissionais com o olhar focado na empresa, não no contexto, tampouco no sujeito. E assim também continuamos investigando a questão da venda de livros. Os livros mais vendidos no Brasil em 2016 foram religiosos, motivacionais e de youtubers. Apenas um clássico e um ficção. Quando nós estendemos essa pesquisa para 2010 até 2017, nós vamos também perceber que os livros mais vendidos são religiosos, apenas 2 romances, mas religiosos, autoajuda, anti-estresse e apenas um clássico. Essas buscas por questões relacionadas ao autoconhecimento estariam sendo realizadas de forma inconsciente? Será que o interesse pelo tema da motivação e essa busca pelo autoconhecimento, por meios que apresentam principalmente indícios generalizados que supostamente podem ser aplicados a qualquer problema, ou mesmo leituras a partir do poder que o outro possui, seria devido à ignorância de que as soluções para cada sujeito não estão no outro, mas no contexto permeado pela relação de que existe dentro de si com as suas interações? Enfim, cercado de tantas incertezas, o sujeito imerso no metabolismo do capital teria sua subjetividade forjada pela manipulação social? Então, diante destas questões observadas, nós chegamos ao 4º ponto, que já observa a relação da escolha e a orientação profissional. Compreendendo Freud, saudável é o sujeito pronto para o amor e o trabalho. O amor permite que as pessoas formem um vínculo social. E citando Rossami, a vida é uma construção que sofre as vicissitudes da miséria humana, da condição humana em sua face primitiva. Segundo Freud, a vida nos incomoda, nos interrompe. Nascer é violento. Freud afirma que o estado do nirvana só se atinge com a morte. Diz que a vida sempre será irritante, tão irritante que vamos ter que lidar com algo que nos dá sentido. Por isso há tanta produção artística, acadêmica, intelectual, técnica, etc. O momento que se torna produção nem sempre se conduz a essa causa, mas quando não o podemos fazer, são necessários caminhos diferentes. E aqui eu abro outro parêntese, que é o ponto primordial de já sinalização de continuar os estudos desta tese no pós-doutorado com relação a essas questões da escolha e da orientação profissional. Porque o que é o trabalho psicanalítico se não trabalhar as questões que nos fazem tentar responsavelmente lidar com o incômodo da vida? Todas essas questões levantadas nesta pesquisa nos trouxeram então ao 5º ponto, que traz os discursos e as práticas do cotidiano institucional e suas implicações. Freud afirma que experiências de caráter agradáveis não são coercitivas, enquanto as impressões de desprazer provocam tensão e estimulam a descarga. Dejurs já traz: o organismo do trabalhador não é um motor humano, na medida em que é objeto permanentemente de excitações, não só exógenas, mas também endógenas. E então chegamos no termo da sociedade de exploração hipermoderna, pautada na lógica do culto à performance, que produz um sujeito laborioso que não tem tempo para outras experiências além do trabalho, tornando-se também acrítico da sua própria condição existencial. Essa natureza não é gratuita e tem origem no que a socióloga e psicóloga francesa Nicole Albert designa como o sistema Managinaire. Esse sistema que traz essa imaginação que o trabalhador, que o empregado, ele passa a ser denominado com um termo, por exemplo, colaborador, como se ele fizesse parte. Ele
e as ideias da empresa fossem a mesma coisa, fosse entrelaçada. E é aí que chegamos no capítulo 2, que nós vamos construindo o problema da investigação. Criamos a figura número 5, que é uma figura que traz um esquema ilustrativo de frases e histórias ouvidas durante o período da pesquisa, bem como no dia a dia do trabalho, que contribuíram muito para a elaboração do questionário aplicado como proposição metodológica da pesquisa. A figura, então, ilustra a caminhada do trabalhador, que ele tem os desejos, o que ele pensa, mas, por outro lado, tem também o que ele deveria pensar de acordo com a família, com a sociedade, com o mercado. Esse sinal verde é o que ele deveria pensar, e esse sinal amarelo é essa atenção desse proibido que normalmente, inconscientemente, esse sujeito vai sofrendo. É como se de um lado ele pensasse, eu quero estudar o que eu gosto, e do outro a sociedade diz, estudar para trabalhar e ganhar dinheiro. Ele deseja um emprego, mas a sociedade o mostra que ele precisa de qualquer emprego. Ele pensa no emprego dos sonhos, mas ele vai ter que aceitar o emprego disponível. Ele olha e pensa, tem muitos, e se eles forem melhores do que eu? Mas a sociedade está sempre dizendo que ele precisa ser o melhor, que ele tem que passar no concurso, que ele tem que ser o melhor da entrevista. E ele no trabalho, ele fica querendo ser ele mesmo, mas ele precisa se adequar ao sistema. E então ele acaba entendendo que esse trabalho que ele está adoece ele, mas ele precisa daquele trabalho. Ele olha para aquelas pessoas e ele pensa que aquelas pessoas tiram o seu sono, mas ele tem que interagir e interagir bem com todos. Todas estas questões demandaram aprofundar a investigação sobre o adoecimento no trabalho, as licenças médicas e a incidência de dispensas relacionadas ao comportamento. O Manual de Procedimentos sobre Doenças Relacionadas à Saúde, produzido pelo Ministério da Saúde em 2001, recomenda ouvir o trabalhador falar sobre seu trabalho, suas impressões e sentimentos em relação ao trabalho e como seu corpo reage no trabalho e fora dele. É de fundamental importância para a identificação das relações saúde, trabalho e doença, estas questões. Essa recomendação é pautada numa indicação de 1700, feita pelo médico italiano Bernardino Ramazzini, que afirma que todo médico deve perguntar a seus pacientes qual é a sua profissão. No entanto, os dados gerais apresentados entre 2013 e 2015 pela Segurança Social, dados de 2016, indicam que 318.044 prestações por invalidez, incluindo prestações por doenças e pensões por invalidez, foram concedidas em todo o país a assegurados com doenças psiquiátricas. E dizem os especialistas que o número seria ainda muito maior se os problemas não fossem estigmatizados pela Previdência Social. No momento de analisar essa concessão, a maior reclamação está relacionada ao tratamento dispensado aos especialistas. Falta preparo em relação a credenciar ou não poder trabalhar. Fazendo uma análise ainda mais específica, em 2014, outra pesquisa realizada pela Robert Half, considerada líder mundial em recrutamento e seleção, concluiu que no Brasil 34% das demissões ocorrem por mau comportamento, 26% por falta de adaptação à cultura da empresa, olha as questões de Managner, 16% por problemas relacionados com a equipe, 12% por atrasos e faltas, 10% por mau relacionamento com o superior e 2% por outros motivos não especificados, ou seja, a maioria relacionados com relações comportamentais. Observado todas essas questões, criamos então esta figura 12, que é uma figura que traz a representação do objeto de estudo dessa pesquisa, que é o trabalhador, independente se ele é líder, independente se ele está no grupo. Nós colocamos esse S gigante para representar o sujeito, esse T, trabalhador,
para trazer também uma relação do que nós ouvimos muito durante a pesquisa, dos profissionais dizendo: esse trabalho é minha cruz, esse trabalho é um sofrimento, eu estou nesse trabalho por causa do dinheiro. Então esse cifrão tem esse desejo de demonstrar todo esse sofrimento que muitos trabalhadores passam, independente se é líder ou se é membro do grupo, porque precisam trabalhar. Esta pesquisa, então, traz para o capítulo 3 os pressupostos teóricos, porque consideramos estas 3 linhas de abordagem para delimitar este objeto de pesquisa, que são os trabalhadores nas suas interações profissionais. Trouxemos, então, como pressuposto teórico a subjetividade. Aqui nós afunilamos em Joel Birman, que traz um conceito contemporâneo de subjetividade, estudando ali Christopher Lasch, Guy Debord, o Agamben, Foucault, Ulrich Beck, e também a abordagem do inconsciente, entrelaçando o Freud com o Eric Kandel, falando dessa aproximação aí da psicanálise com a neurociência, e as interações profissionais com um olhar bem voltado para a psicologia social de Pichon Rivière, Reis Lehmann e Leonardo Schevenstein. Esta delimitação do estado da arte, sempre pensando na subjetividade, no inconsciente e nas interações profissionais. Da subjetividade, sob o olhar de Birman, as pessoas são muito sensíveis ao modo como os outros as recebem, de forma sorridente ou carrancuda, com muitas ou poucas palavras, se são abraçadas ou beijadas. Nesse contexto, cria-se um desconforto de laços sociais, uma vez que o não reconhecimento do outro é a fonte de desconfiança, perseguição e até agressividade. Birman então diz que as pessoas buscam o reconhecimento no outro porque sofrem de fome de amor. Ele diz também que o vazio da subjetividade atual é o correlato do mundo que perdeu o sentido. Por outro lado, a partir da divulgação do livro científico semibiográfico do neurocientista Eric Kandel, vencedor do Prêmio Nobel de Medicina do ano 2000, por pesquisas que o levaram a descobertas sobre os neurônios, sobre a transmissão de sinais entre as células nervosas no cérebro e como a nossa memória é armazenada, reativou toda essa aproximação entre a psicanálise e a neurociência. Juntando esse conceito contemporâneo de subjetividade com essa aproximação da neurociência com a psicanálise para pensar o inconsciente e trazendo para as interações profissionais, entendemos em Pichon Rivière, encontramos subsídios para compreender o sujeito em sua complexidade que implica a subjetividade, o corpo, a mente e o meio ambiente. A forma particular com que cada indivíduo se relaciona com o outro ou com os outros, criando uma estrutura particular em cada caso e em cada momento, chamamos de elo, assim disse Pichon Rivière. Já Lehmann descreve o fenômeno mobbing como um conflito cuja ação visa manipular a pessoa no sentido hostil neste ambiente de trabalho. E Schevenstein vai nos alertar que nós estamos acostumados a acreditar que a culpa por esta resistência às mudanças está sempre no conforto, com a pretensão de ser um princípio explicativo que muitas vezes não explica nada. Portanto, a crítica ao estado da arte traz, neste capítulo, uma experiência engrandecedora de compreender o sujeito contemporâneo, dotado de uma fome de amor, segundo Birman, reforçar a crença de que é necessário que o sujeito se reconcilie com seus próprios complexos apontados por Freud, saber que está cientificamente comprovado, segundo Eric Kandel, que somos o que somos pelo que aprendemos, pelo que vivemos, confirmar com Lehmann que o mobbing é uma situação de conflito mal resolvida e que pensar o indivíduo dissociado da sociedade é reduzi-lo, pois a sociedade está em nós, e ver o ser humano como resultado de suas trocas com o meio social conforme formulado por Pichon Rivière, além de estar ciente de que dizer que algo é conflito implica colocar-se no contexto,
separar a figura fundo segundo Shevenstein foram os pontos de partida para contextualizar o estudo e, a partir deles, focar na busca dos resultados desta pesquisa. No entanto, é necessário fazer algumas considerações sobre o exposto desses referenciais a respeito dos temas que foram fios condutores para essa observação, a definição das etapas de pesquisa e as conclusões. Concluímos, então, que o pensamento de Biermann sobre a visão muito importante sobre o desaparecimento do sujeito como um grande problema contemporâneo, com novas formas de subjetividade, onde ele cita o mapeamento da subjetividade e do mal-estar, em que o corpo, ação e sentimento vem com a ausência do pensamento e da linguagem, colocando a saúde como bem supremo, mas a saúde corpórea. São questões importantíssimas. Porém, quando se contesta as descobertas da neurociência, nós também questionamos. Será que as descobertas da neurociência induzirão a formação de sujeitos autômatos rastejantes produtivos? Como o Biermann coloca, as verificações biológicas contribuem nesse contexto de compreensão sobre o futuro de cada sujeito, sobre o futuro de cada cérebro. Porém, com o inconsciente permanecendo na rede de significados, qual será a percepção que irá induzir essa reação? Como garantir que a percepção seja a mesma, considerando que cada sujeito compõe sua vida a partir de uma história diferente? O medo da ciência da mente de ser submetida ao mundo do capital é inevitável. Quem está interessado em soluções? É mais lucrativo para o mercado ter esses problemas? Porém, analisando a criação do questionário, o LIPT, do Lehman, apresentado pelo Lehman, meio que aquele checklist, nós poderíamos pensar que, se seguir essa lógica de pensamento para compreender as interações profissionais, seria atuar numa espécie de acordo com a judicialização da vida? E então chegamos no capítulo 4 com a pergunta que ainda não foi respondida. O trabalhador, independente da posição hierárquica que ocupa, independente de formação, idade, escolaridade, rendimento financeiro, tempo de serviço, entre outras variáveis, é dotado de uma subjetividade inconscientemente constituída. Estes trabalhadores, com tanto em comum e ao mesmo tempo com tantas diferenças, são os que nos interessam como objeto desse estudo. As interações entre eles e o reflexo destas em suas vidas foram o foco desta pesquisa. Conhecer as suas experiências, as suas formas de aprender, como lidam com as suas frustrações, o que pensa sobre elas, se consegue perceber como elas se relacionam com as interações do trabalho. Todas essas questões orientaram a definição para encontrar a resposta. De que forma a influência da subjetividade interfere nas interações profissionais. E no capítulo 5, nós trouxemos então as questões norteadoras e as hipóteses. A questão 1, o desconhecimento por parte dos trabalhadores sobre autoconhecimento, mesmo considerando que há o fornecimento de informações sobre o assunto por meio de cursos, conferências, principalmente no ambiente de trabalho, e considerando que há livros de autoajuda que são campeões de venda no Brasil, esse desconhecimento dificulta a comunicação social entre os trabalhadores? A hipótese 1 é que quanto maior o autoconhecimento, maior a qualidade na comunicação social entre os trabalhadores. A questão 2 é os sujeitos que entendem que não basta saber o que é autoconhecimento, e sim saber o que fazer com ele, considerando a influência do inconsciente na tomada de decisões, tem maior habilidade nas interações profissionais? E a hipótese 2 é que as pessoas autodirigidas têm maior qualidade nas interações profissionais do que as pessoas que não são autodirigidas. E por fim, a questão 3, muitas das dificuldades nas interações profissionais ocorrem porque os sujeitos não consideram que suas ações podem ser influenciadas pelo inconsciente. E a hipótese 3 é que pessoas que não são autodirigidas têm maior dificuldade nas interações profissionais do que as autodirigidas. Chegamos, portanto,
no capítulo 6, que é o objetivo da investigação. Dadas as questões e hipóteses apresentadas, essa pesquisa visou investigar a interferência dos conflitos inconscientes nas interações profissionais, a fim de verificar se as pessoas autodirigidas têm melhor comunicação do que as pessoas não autodirigidas. Portanto, para alcançar esse objetivo, chegamos nas proposições da investigação. Foram 5 proposições que estão relacionadas na investigação, que pode ser vista na figura 14. As 3 proposições teóricas, subjetividade, inconsciente e interações profissionais, que sustentam a formulação da proposição metodológica, que é o questionário com dimensões e premissas obtidas a partir do estudo dos temas citados das proposições teóricas. E a proposição empírica, que é a produção dos novos conhecimentos a partir da análise da relação entre as proposições teóricas e os resultados da metodologia. Lembrando que os resultados da proposição empírica contribuirão novamente para as proposições do caminho percorrido. Esta tabela 9 traz a caracterização da amostra. 31% de homens, 69% de mulheres, 49% de 21 a 30 anos, 51% de 31 a 40, 23% solteiros, 77% em um relacionamento, 20% com escolaridade básica, 80% com ensino superior, 42% com até 2 salários mínimos, 58% com até 4 salários mínimos, 49% de servidor público e 51% de servidor privado. A técnica utilizada foi o método Survey, um instrumento de coleta o questionário com base Likert, a busca quantitativa e qualitativa, o tipo de investigação descritiva, o reconhecimento dos dados interseccional, a amostra probabilística estratificada, a natureza básica e aplicada, o elemento de investigação trabalhadores, o universo trabalhadores ativos em 5 cidades do estado de Minas Gerais, Brasil. As variáveis quantitativas dependentes de correlação e a análise de dados, confiabilidade e validade, SPSS. As variáveis são autoconhecimento, comunicação social, autodirigidos, maior comunicação, extradirigidos, menor comunicação, com uma classificação toda na escala Likert. Criamos, então, 5 blocos em que as questões de 1 a 25 estavam relacionadas à subjetividade, 26 a 50 inconsciente, 51 a 62 a própria relação com a profissão, 63 a 75 a relação com a instituição de trabalho, 76 a 100 as interações profissionais. Quanto ao tratamento dos dados qualitativos com contribuição quantitativa, nós recorremos aos estudos de Lakatos e Marconi, que referem que o método qualitativo difere do quantitativo não apenas por não utilizar instrumentos estatísticos, mas também pela forma de coleta e análise dos dados. A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano, fornece análises mais detalhadas sobre pesquisas, hábitos, atitudes, tendências do comportamento, etc. E no método quantitativo, os pesquisadores utilizam grandes amostras e informações numéricas, enquanto que no método qualitativo, as amostras são reduzidas, os dados são analisados em seu conteúdo psicossocial e os instrumentos de coletas são estruturados. Chegamos, portanto, no capítulo 9, que foram os resultados. 100% dos questionários foram respondidos, embora desafios foram muitos, devido a vários fatores, feito falta de tempo do profissional para esclarecer dúvidas, desacreditado pela contribuição que suas declarações poderiam oferecer, demonstração de medo de retaliação, questões que foram resolvidas com diálogos claros sobre a importância das contribuições individuais para a construção de estradas para toda a comunidade. O capítulo 10, então, traz a análise e a discussão dos resultados, em que nessa figura 21 demonstramos
a pergunta controle análoga, a pergunta controle oponente, a pergunta controle de ambiguidade do ponto neutro, a validade e confiabilidade por meio da consistência interna, a correlação entre as questões distribuídas nos 5 blocos do questionário, este das variáveis A e este quadro da figura 25 das variáveis B. As perguntas norteadoras sobre o tema de pesquisa, conhecimento sobre o inconsciente e sua influência nas interações profissionais, nesta figura 26, e na figura 27, esse comparativo também da análise do destino das atribuições em termos dos próprios sintomas. E esta figura 28, a visão geral da amostra. Esse esquema de estratégia para análise das variáveis traz os 5 blocos onde demonstramos como selecionamos as variáveis A e B para serem selecionadas no questionário. Por fim, a pesquisa realizada demonstra o importante papel do inconsciente nas interações profissionais e a influência sobre o sujeito, o comportamento e a sua relação de interação profissional, confirmada na análise da proposição metodológica, que foi o questionário aplicado, e ainda com base nas considerações das proposições teóricas apresentadas. Com base nos resultados quantitativos da proposição metodológica, foram observados os registros de análises dos gráficos apresentados nesse capítulo, indicando a relação das variáveis autoconhecimento e comunicação social, pela qual um coeficiente de 68% dos entrevistados é comprovado, demonstrando desconhecimento do autoconhecimento e, consequentemente, maior dificuldade de comunicação social. 28% dos entrevistados demonstraram alto nível de autoconhecimento e, consequentemente, maior facilidade de comunicação social. Uma inconsistência de 4% dos dados foram verificados. Este gráfico, portanto, traz os resultados também nesta modalidade de estudo. Esta pesquisa defendeu a forma como os conflitos inconscientes, constituídos de formas distintas, inerentes à constituição da subjetividade de cada trabalhador, interferem nas interações profissionais. Confirma-se a primeira hipótese, que afirma que os profissionais que possuem maior grau de conhecimento, entendidos aqui compreendendo a existência e influência do inconsciente, possuem maior qualidade de comunicação no ambiente de trabalho, justamente entre os trabalhadores, como sujeitos, independente do nível hierárquico. Como consequência, as 2 hipóteses a seguir foram validadas, mostrando que pessoas autodirigidas que têm melhor conhecimento sobre si mesmas apresentam melhor comunicação nas interações profissionais do que pessoas que não são autodirigidas, bem como as pessoas que não são autodirigidas têm maior dificuldade de interação profissional do que as autodirigidas. Portanto, a opção por abordar implicações dessa magnitude buscou-se fazê-lo conduzindo abordagens e entendimentos a partir da realidade interna do sujeito. Baseou-se na realidade externa porque antecede e independe de nossas ações e, no entanto, influencia a interna, como constitutiva da subjetividade que esse estudo demonstrou impactar nas interações profissionais. Com a verificação dessa pesquisa, sugere-se que para alcançar uma melhoria na qualidade das interações profissionais, o que teria um impacto circunstancial na saúde mental e, consequentemente, na saúde física dos trabalhadores, se faz necessário que sejamos capazes de nos conhecermos melhor. Sermos ainda capazes de nos tornarmos cada um mediadores de conflitos. Sejamos capazes de conviver, criando vínculos, mesmo que por hospitalidade, para nos acolhermos em nossas diferenças. Espera-se que as conclusões descritas nesse estudo tenham um valor para os estudos em psicologia social e tenham impacto na qualidade de vida dos sujeitos, principalmente na vida dos trabalhadores. Gratidão pela atenção de todos e fico à disposição dos senhores e senhoras. E nestes minutos finais, para aproveitar da minha apresentação, quero colocar alguns arquivos anexos aqui para registrar a minha gratidão por esse momento.
Gratidão à minha orientadora da tese, a doutora Maria Esther Rossami, por suas respostas, por sua confiança no meu potencial e disponibilidade para me ajudar a crescer. Agradecer a todos os meus familiares por compreender as minhas escolhas, ao professor Blanco e inclusive a sua família também, por receber tão bem os brasileiros e pelos impactos nas suas colocações, demonstrando que as coisas são aquilo que nós podemos perceber, aguçando sempre o nosso olhar e nos dizendo logo no primeiro momento, no primeiro contato, para que depois das formaturas nós não sejamos apenas mais um medíocre com um diploma de doutor na mão. É de muito impacto querer colocar em prática tudo que nós aprendemos. Agradecer também ao Dr. Speroni, em que nos alertava sempre sobre a atitude é que abre portas e a escolha é totalmente individual. Ao Dr. Oro, com toda a sua clareza em nos mostrar que somente a autonomia, a força, a capacidade de decisão e concentração da carreira solo do doutorado poderia vir depois das aulas presenciais se nós elegêssemos um tema de tese que nos emocionasse. E que são tão poucos os matriculados que completam o doutorado, ressaltando que o compromisso é um compromisso da gente com nós mesmos. A inesquecível doutora Andrea Grimberg, que estava sempre nos perguntando qual fotografia tirou desse momento, mostrando que o importante não é que nós conheçamos todos os livros, mas nós sabermos em qual livro buscar. E perguntando sempre, até que ponto a gente conhece o potencial que a gente tem? O Dr. de Grillo também sempre alertando que a tese é uma contribuição para o conhecimento. E todos os outros professores contribuindo com suas falas, com seus livros, com seus olhares e tanta receptividade que tivemos a toda a turma de estudo, que ora era gigante, alguns iam indo embora e depois as turmas iam se juntando. A gratidão por tantos compartilhamentos em todos esses momentos de estudos teóricos e práticos na sala de aula e fora dela. E a gratidão também às recordações imortalizadas a pessoas maravilhosas que a gente tira uma foto, a gente conta um caso e não sabe que de repente aquele é o último instante. Então, minha gratidão a estas pessoas maravilhosas que se foram. E gratidão à Argentina por ter nos recebido com tanto carinho todo esse tempo. Ao professor Alberto Blanco, que numa oportunidade aqui em Belo Horizonte, no Brasil, deu o último puxão de orelha para mim, dizendo: como assim? Publica-se um livro e não escreve a sua tese? Isso foi em 2017, estimulando para que eu chegasse até aqui nesse dia da defesa desta tese. Gratidão a todos vocês e que eu possa colocar em prática todo o conhecimento que vocês me estimularam buscar, aprender e produzir com essa tese.